Antes um pouquinho do Martinez morrer, setembro de 2003, agosto, ele me procurou. Falou: Roberto, aqui o Delúbio me procurou. Ele está fazendo um esquema de mesada, um mensalão, para os partidos da base. O PP e o PL quer que o PTB receba R$30 mil para cada deputado. O que você me diz disso? Eu digo: sou contra. Sou contra, porque isso é coisa de Câmara de Vereador de quinta categoria. E Martinez, quando eu recebi a mesada, quando menino, meu pai me dizia: sábado, meia-noite em casa. Se eu chegasse 00:30, eu não podia ir na domingueira do Petropolitano para dançar com ninguém, e eu adorava dançar. Vai nos escravizar e vai nos desmoralizar. O Martinez, então, não fez, uma decisão minha e dele, receber essa mesada, que, segundo ele, naquela época, o doutor Delúbio já passava ao PP e ao PL. Morto o Martinez, o PTB elege como líder o deputado José Múcio. Final de dezembro, princípio de janeiro, o doutor Delúbio procura o José Múcio e diz: o Roberto é um homem muito difícil. Eu quero falar com você. Tem aqui o PP, o PL, tem uma participação que a gente faz de uma mesada. Eu queria ver se vocês aceitam isso. Ele falou: eu não posso tomar atitude sem autorização de meu presidente. Múcio. Me parece que meu presidente é contra, porque já me falou. Aí reúnem-se o Bispo Rodrigues, Valdemar Costa Neto e o Pedro Henrique, que nessa época era líder do PP, para pressionar o Múcio. O que é isso, pô? Vocês não vão receber? Aqui começa essa música. Vai querer andar de melhor que a gente? Aí o Múcio voltou a mim e falou: Roberto, fui pressionado pelos 3 líderes. Pelo presidente do PL, pelo líder do PL, pelo líder do PP, nessa conversa do mensalão. Eu falei: Múcio, eu não quero receber, não aceitarei isso na presidência do PTB, porque isso é coisa de Câmara de Vereador de quinta categoria, isso desmoraliza. Eu tenho 22 anos de mandato e nunca vi acontecer isso no Parlamento Nacional. Aí liguei para o ministro Valfrido, isso princípios de 2004, era janeiro, ou fevereiro, não posso te situar certo. Ele estava no Rio e falei: Valfrido, eu quero falar uma coisa grave a você. O que é, Roberto? Eu estou indo para Belo Horizonte. No jatinho, você vai comigo, vamos conversando. Eu estou indo para casa. Então eu vou até Belo Horizonte para conversar um assunto grave com você. Me sentei no avião e falei: Valfrido, está vendo essa história de mensalão? Aí contei desde o Martinez até as últimas conversas com o deputado Zé Múcio. E ele disse: em hipótese alguma, Roberto, em hipótese alguma, eu não terei coragem de olhar nos olhos do presidente Lula. Em hipótese alguma. Falei: então nós não vamos aceitar o mensalão. Ele disse: não vamos aceitar o mensalão. Então está fechada a nossa posição. Vamos resistir a isso. E passei a viver uma brutal pressão, porque alguns deputados de meu partido sabiam que os deputados do PL, do PP, recebiam esse mensalão todo mês. Eu fui ao ministro Zé Dirceu e contei isso. Zé, logo no início de 2004, está vendo essa história de mensalão. E alguns deputados do PTB estão me cobrando isso, e eu não vou pegar mensalão, não tem jeito de eu fazer isso no PTB. O Zé Dirceu deu um soco na mesa e disse: o Delúbio está errado, eu contei isso não pode acontecer, eu falei para não fazer. Eu falei: vai morrer o assunto. Mas continuou. E eu me lembro, numa ocasião, que o Pedro Henrique tentou cooptar 2 deputados do PTB, oferecendo a eles mensalão, que recebia de repasse do doutor Delúbio. E eu pedi ao deputado Willis Simões que dissesse a ele: se fizer, eu vou para a tribuna e denuncio isso. Morreu o assunto. Não levaram os 2 deputados do PT. Depois eu fui ao Ciro Gomes, mas lá para junho, que a coisa continuou, não parou. Fui ao Ciro no Ministério e falei: Ciro, vai dar uma zebra nesse governo.
tem um mensalão. Hoje eu sei que são 3 milhões, 1,5 milhão de repasse para o PL e para o PT. Isso vai explodir. E eles queriam cooptar o PTB. Você falou, Roberto, é muito dinheiro, eu não acredito nisso. Eu digo, acredite, amigo, o que está acontecendo. Não acredito. Aí fui ao ministro Miro Teixeira nas comunicações e levei junto comigo o deputado João Lira e o deputado Zé Múcio. Falei, Ciro, Miro Teixeira, Miro, está vendo o mensalão. Isso é um escândalo. Miro falou, não é possível, Roberto. Falei, diga ao presidente. Porque até essa época o presidente Lula não nos recebia. Conte isso ao presidente Lula, isso vai explodir, amigo. Isso é um escândalo, vai explodir. Falei isso ao Aldo Rebelo, que era líder do governo naquela época. Disse a ele sobre o mensalão, denunciei a existência do mensalão e a pressão que eu no PTB recebia de alguns deputados, e sabendo que outros deputados de outros partidos recebiam, e o PTB não recebia esse malfadado mensalão. Disse isso ao ministro Palocci. Palocci, tem isso e é uma bomba. Fui informando a todos do governo a respeito desse mensalão. Me recordo, inclusive, quando o deputado Miro Teixeira deixou a liderança do governo, ele me chamou e falou, Roberto, eu vou denunciar o mensalão, você me dá estofo. Eu falei, eu não posso fazer isso. Vamos abortar esse troço do mensalão sem trair a confiança do governo, sem julgar o governo no meio da rua. Vamos nós dois falar com o presidente Lula que está vendo isso. Me recordo até que o Miro deu uma entrevista ao Jornal do Brasil denunciando o mensalão, depois recuou, retirou a denúncia do mensalão. Não é? Eu falei com ele quando ele era líder do governo e falei primeiro quando ele era ministro das comunicações. Mensalão, PS, PP. E queriam inserir o PTB. Não é? Agora, no princípio do ano, quando, em duas conversas com o presidente Lula, em presença do Valfrido dos Mares Guia, do líder Quinalha, do ministro Aldo Rebelo, do ministro Ediceu, disse ao presidente Lula, presidente, o Delúbio vai botar uma dinamite na sua cadeira. Ele continua dando mensalão. Eu falei, o que é mensalão? Aí eu contei ao presidente o que era o mensalão. O presidente Lula chorou. Isso foi quando? Agora em janeiro desse ano. O presidente Lula chorou. Falou, não é possível isso, e chorou. Eu falei, é possível sim, presidente. Estavam presentes o Quinalha, o Gilberto Carvalho, sim. Gilberto Carvalho, o ministro Valfrido, o líder Quinalha. Eu repeti isso com o presidente Lula. Porque toda a pressão que eu recebi nesse mandato, como presidente do PTB, por dinheiro, foi em função desse mensalão que contaminou a base parlamentar. Tudo que você está vendo aí nessa queda de braço é que o mensalão tem que passar para 50, é que o mensalão tem que passar para 60. Tudo isso que você está vendo aí, essa paralisia, está presa a essa maldição que chama mensalão. Nunca aconteceu. Eu tenho 23 anos de mandato, caminhando para o 24º ano de mandato. Nunca eu ouvi dizer que houvesse repasse de mensalidade para deputados federais aqui na Câmara dos Deputados em Brasília, por parte de membros de partido de governo. Primeiro, achei que os ministros foram covardes com o presidente da República. Todos eles. Seu Palocci, que sabia do mensalão, porque eu falei para ele. O ministro Valfrido errou em não ter dito ao presidente sobre o mensalão, porque eu falei a ele. O Ciro Gomes sabia. O Zé Dirceu, eu conversei com ele várias vezes sobre o mensalão, nunca falou isso ao presidente. Quer dizer, deixaram o presidente completamente desinformado de uma das coisas que viciou a relação do governo e do PT, especialmente desse comando do PT, com a base aliada no Congresso Nacional. Quando na primeira conversa minha esse ano, com o presidente lá no gabinete dele, no Palácio do Planalto,
estávamos eu e o ministro Valfrido. Quando eu disse a ele do mensalão, ele tomou um susto. E eu expliquei a ele com o que consistia o mensalão. Era um repasse de recursos do Delúbio para líderes e presidentes de partidos da base aliada para dividir um dinheiro por mês com muitos representantes das bancadas, em especial PP, Partido Progressista, e PL, Partido Liberal. Que o PTB fora convidado a participar e que o PTB repelira isso. Disse isso ao Ciro Gomes, disse isso ao Miro Teixeira, e ninguém contou ao presidente essa nossa conversa. Há um ano atrás eu falei isso a eles. E toda a crise que nós estamos vivendo de relação hoje na Câmara dos Deputados com o Poder Executivo, não vota, corpo mole, tudo isso que você está vendo é consequência dessa política de mensalão. E acho que os ministros erraram, traíram a confiança do presidente. O PT, como partido, não participa disso, são os dirigentes. A bancada não tem nada a ver. Não há essa conversa que a bancada do PT receba mensalão, você entende? A bancada está fora disso. A reação da bancada é de indignação, é de surpresa com os seus dirigentes. Quando lá atrás o Martinez era presidente, nós começamos a constituir a relação. Depois de nomeado o Valfrido Marisguinha, ministro do Turismo, o segundo cargo que foi nomeado foi o delegado regional do trabalho do Rio de Janeiro, Toda a estrutura embaixo de fiscalização foi nomeada a partir do Silvio Pereira. O outro cargo que foi nomeado foi o Fernando Cunha para a BR Distribuidoras. Toda a estrutura abaixo do Fernando Cunha foi nomeada pelo Silvio Pereira. Eu um dia perguntei, falei, mas como é que é isso? Vocês dão a cabeça e tomam o corpo? E o que ele disse para o senhor? E ele disse que esse era o jeito deles e o jeito do PT de repartir poder. Foi assim no DENIT. O primeiro indicado do DENIT, que foi feito pela bancada de São Paulo, acho que é Pimentel o nome, esse que hoje aparece nos jornais, está em Belém do Pará. Toda a estrutura embaixo foi montada pelo Silvio Pereira e pelo Delúbio. O gerente é um tal de Lauro, chama Lauro, e foi candidato a prefeito pelo PT, é um homem do PT. Quer dizer, ele mandava mais do que o diretor-geral do DENIT. Toda a estrutura de poder que era transferida ao PTB, embaixo o PT, eu não quero dizer o PT, bancada do PT na Câmara, no Senado. A direção do PT nomeava pessoas que controlavam toda a estrutura de poder por baixo dos nomeados do PTB. Quando o senhor fala direção do PT, presidente, o senhor está falando explicitamente de quais pessoas? Zé Genuíno, Marcelo Sereno, Delúbio Soares, Zé Dirceu, que sabia de tudo, sempre soube de tudo. Várias vezes eu conversei com o Zé Genuíno e com o Delúbio no gabinete do ministro Zé Dirceu. Tudo era tratado com conhecimento do Zé Dirceu, com conhecimento do Genuíno, com conhecimento do Delúbio e do Silvio Pereira. Isso na Constituição lá atrás, no início do governo do presidente Lula. Esse dinheiro chega a Brasília, pelo que eu sei, em malas. Tem um grande operador que trabalha junto ao doutor Delúbio, chamado Marcos Valério, que é um publicitário de Belo Horizonte, e ele que faz a distribuição de recursos para os líderes e presidentes do Partido da Base Aliada. Eu sei que o deputado Janine é um dos operadores disso também. Ele vai na fonte, ele pega, ele vem, ele é tido como um dos operadores desse esquema do mensalão. É conhecido, inclusive, eu já vi o ministro Zé Dirceu muito irritado com ele, porque ele se apresentava como operador do Zé Dirceu. Mas ele é um dos homens que constrói também o caixa para a repartição entre bases do PP e do PL. Já tem deputada em Goiânia dizendo que foi assediada pelo líder do PL, 1 milhão de luvas e 30 mil por mês. Você está falando do Sérgio Mabel, é isso? Isso ninguém segura, era de conhecimento público. Eu li que o próprio presidente do Supremo, o ministro Nelson Jobim, já ouvira dizer do mensalão. Era uma coisa que Brasília sabia, só que ninguém queria dizer. O meu papel foi só destampar a panela e tornar isso público ao Brasil. Em hipótese alguma, a chantagem tem uma contraprestação financeira. Eu disse isso aos ministros ano passado. Renata,
Eu falei aos ministros ano passado, nenhum deles pegou. Como é que isso é essa chantagem? Foi advertência. É que eu acho que nós chegamos ao ponto que exauriu a relação. Há ainda companheiros no partido que pensam que podem continuar no governo, na base do governo. Eu entendo que acabou a relação. Eu tenho que ter cuidado, porque nessa segunda-feira à noite aqui em casa, houve uma reunião do ministro Valfrido, do líder Zé Múcio, do Fleury, do Iris Simões, para pedir que eu renunciasse. As coisas têm que ser paulatinas. Eu tenho que consolidar minha posição dentro do partido, porque se eu renunciasse nessa segunda-feira, eu seria julgado de ovelha aos leões na arena. Eu pedi prazo a eles, até o diretório, para a gente conversar no diretório. Então, eu tenho uma questão política também interna, uma disputa interna de poder dentro do PTB. Um grupo enorme que quer sair e um grupo que quer ficar. Então não é chantagem. Chantagem o que é? Ó, se você não me der isso, eu vou contar. Não se trata disso. É uma cautela minha para consolidar paulatinamente a minha posição dentro do partido até a convenção do diretório que já está convocada, vai ser na próxima sexta-feira, dia 17, que eu posso ficar ou não presidente do partido, não é isso? E essa colocação pública que eu devo fazer. Eu acompanho o noticiário eletrônico. Eu vejo que a Polícia Federal está agindo politicamente, porque de forma ilegal. Ela não poderia usar um juiz de primeiro grau para investigar um deputado federal. Faz na carreira, porque sabe que no Supremo as coisas são mais criteriosas. Ela faz na carreira para tentar me inibir de falar antes para eu chegar de cabeça baixa na terça-feira, dia 14, na Comissão de Ética, quando falarei, além da Folha de São Paulo novamente, a Comissão de Ética é todo o Brasil.